Tem um cara que tem mais história que esse aqui, Opa! né? Não tem como. Pegou agora aí, ó. Opa. É hora de paredão. Paredão para Denilson. Imagina. As perguntas Imagina. que você sempre quis fazer para Denilson Deus e não do céu. conseguiu fazer. Vamos lá. Agora é hora. Então Primeira pergunta. Denilson, você foi roubado em 50% do seu primeiro contrato de 10 anos com o Bet. 50? Seu empresário te roubou muito. 50? Você conseguiu receber esse dinheiro depois? Não do meu empresário. Eu consegui dobrar esse dinheiro. Com o meu trabalho, com o meu talento. Você nunca conseguiu receber? Nunca mais vi. Mas com o meu talento, graças a Deus, eu consigo recuperar até o dobro. Segundo informações, o que me sacaneou também hoje tá tão bem assim, não. Celso Cardoso. Denilson, qual foi... Você viu o parceiro. Qual foi a do Instagram que você mais gostou? Você é nosso. Qual foi a do Instagram que você mais gostou? Não me derruba. Você é nosso. Qual que é o teu Instagram? Qual foi a situação na Copa de 2002 capaz de te roubar a alegria daquele Mundial? De não jogar contra a Costa Rica, foi que o Edmilson fez o gol. Teve um Foi jogo Costa que o Rica. Ronaldinho foi expulso. 3-1. Como eu tava entrando no jogo, o Vampeta lembra de todas as histórias da Copa do Mundo, impressionante. Eu tava entrando no segundo tempo e tal, e quando o Ronaldinho é expulso, no jogo contra a Inglaterra, eu achei que no jogo seguinte eu jogaria, eu seria a opção do Felipão para jogar, e aí ele optou por outro jogador, e aí eu fiquei, já no treinamento ali, eu percebi que ele colocou o time, eu percebi que eu ia ficar fora e eu já, esse meu lado muito brincalhão, também eu me fecho muito rápido, as pessoas detectam muito rápido quando acontece alguma coisa comigo. Aí eu fui pra concentração, o Roberto percebeu, os caras perceberam e tal, perguntaram o que estava acontecendo, não, tá tranquilo. Era quarto individual, né, Vampeta? Na quarta individual, cada um Quarto seu. individual e tal, fui pro meu quarto, aí depois de um tempo o Felipão foi lá no quarto perguntar o que estava acontecendo. Aí eu falei pra ele, achei que eu ia jogar e tal, mas não, mas isso é importante pra mim. Aí soltou uma resenha dele lá e tal, aí eu voltei com o meu estado anímico melhor. Chico Lang. Meu caro Denilson, você tem Tenho o maior inimigos? respeito por você. Você sabe. Eu também admiro você demais. Uma Vê admiração lá, muito né? grande por você. Agora, Do Corinthians, né? Veja lá o que você vai Até falar. jogaria no Corinthians por você. muito obrigado. Viu, André Sanches, atenção, hein? Ainda tá magrinho, dá pra jogar. Hein? Melhor que muitos que estão lá, ele é. Olha aqui, eu queria saber de você o seguinte, você tem inimigos no futebol, Denilson? Você que é tão alegre, expansivo. Inimigos no futebol, não. Não, na vida. Na vida eu não tenho inimigos. Tenho algumas desavenças. Fáceis de ser curadas. Só pagar. Aí, Belo, segura. Miller, a sua pergunta pro nosso Denilson. Ô, Dê, é verdade que em determinado momento... Porra, pegava chocolate pra você lá na concentração. Sabe, né? Pô, você me levou pra conhecer onde eu moro agora. Pegava a bola atrás do gol. Pô, pegava a bola atrás do gol. Bem lembrado. Fui gandula do Miller, rapaz. Verdade. É verdade que em determinado momento teve dirigentes do São Paulo que proibiu a tua entrada no CT do São Paulo? Seu João Paulo de Jesus Lopes. Eita. Seu João Paulo de Jesus Lopes. Eu vou ser humilde, né? Tem que falar, porque o humilde falou do Volpe lá que não reconheceu o erro, né? Mas fora a brincadeira, foi uma situação... Como é que eu vou te explicar? Porque ainda mexe muito comigo essa situação, porque eu tenho um carinho, um amor pelo São Paulo muito grande, né? E eu saí de São Paulo muito cedo, como eu já contei essa história aqui, e você nunca espera que onde você foi feliz, que a porta se fecha do nada, assim, né? E comigo aconteceu dessa forma, ainda mais eu com a trajetória que eu tinha no São Paulo, e aí o sonho era voltar e encerrar a carreira no São Paulo, né? Como alguns jogadores fizeram e tudo mais. E aí, num determinado dia, eu estava lá e pediram para falar com o seu João Paulo Jesus Lopes, fui falar com ele, que era para pedir autorização, até eu já achei estranho, né? Mas enfim, uma questão de hierarquia, fui lá, perguntei, ele falou que não dava para eu ficar lá naquele momento de São Paulo, que infelizmente você é um ídolo para nós, mas infelizmente não tem como você usar as instalações do clube. E aí foi um baque muito grande, porque eu poderia questionar o porquê, eu já tenho uma lesão no joelho, eu preciso cuidar dessa lesão porque eu quero continuar jogando e tudo mais. Mas como eu não contava com não, eu acatei a decisão e fui para casa. Aí no dia seguinte eu recebi a oportunidade de ir pro Palmeiras, e aí a história do Palmeiras você já conhece. Alberto Helena Júnior.
Também não gosto de três Lamento. volantes. Ó, lamento. Também não curto três volantes. Também não curto três volantes. Lamento concordo que com essa você. gente de São Paulo fez com o São Paulo, viu, nos últimos anos. Mas, enfim, diga uma coisa, você se aposentou cedo demais ou não? Me aposentei precoce, com 30 anos. Por quê, hein? Porque eu tive uma lesão no meu joelho em 2003, depois da Copa do Mundo, de menisco, e essa lesão não foi bem recuperada e tive um problema de cartilagem. E aí depois dessa cirurgia de cartilagem, com 4 meses eu tive que operar de novo a cartilagem, e aí essa minha segunda cirurgia durou praticamente 8 meses. E aí nessa segunda cirurgia o médico falou para mim que eu teria mais 5 anos para jogar em alto nível, porque a lesão que eu tive era uma lesão grave, a cartilagem ia se desgastando, ela não se regenera, então eu ia perder velocidade, agilidade e tal. Falei, bom, acabou com a minha carreira, porque era tudo que eu tinha, né? Que era a questão da velocidade, a mudança de direção. E isso foi acontecendo ao passar do tempo. De primeiro momento eu não acreditei no médico, mas aí o corpo começou a ter aquelas reações que o médico tinha falado depois de alguns anos. E aí eu comecei a tomar algumas decisões profissionais, financeiras, que foi o caso de eu ir, por exemplo, para a Grécia, quando eu fui para a Arábia, quando eu fui me aventurar no Vietnã. Foi tudo por uma questão financeira, porque eu sabia que eu não tinha muito tempo mais para jogar e eu teria que me cuidar um pouco mais da questão financeira para parar de jogar futebol. Quer dizer, sempre a mulher, né? Hã? Sempre a mulher. Nesse caso foi a minha lesão. Mulher, A cartilagem. Ah, tá. Ô, Pedro, Não entendi, não entendi. Essa pergunta aqui, pra mim, é você, viu, irmão? Você que é amigo dele, mas pra mim é você. Você jogou mais que o Neymar? Pra mim é Não. você. Ele não ganhou ainda, não. Não. Nós ganhamos, ele ainda não fechou. Com isso, não. Sem ele nós ia ser penta, né? Você jogou mais que o Neymar? Não. Aí, As pessoas, não, de Ele é verdade, amigo as pessoas quando me perguntam e quando a comparação nunca ela é justa, né? A comparação, mas eu sempre falo que depois de mim veio o Robinho com uma característica melhor do que a minha, fazia mais gols do que eu, e aí vem o Neymar com as minhas características, com as características do Robinho, e para mim é o jogador perfeito, porque tem o gol, tem o drible, tem a jogada individual, tem a velocidade, finaliza bem com o pé direito, pé esquerdo, então assim, o Neymar jogou muito mais do que eu e muito mais do que o Robinho. Guilherme Camarda. Denilson Show. Então a gente se conheceu agora, você está com um programa lá, eu vou lá no teu programa. Fica tranquila, vão encaixar a logística aí do horário e tal, porque o horário é meio difícil, mas eu vou abrir uma exceção para ir lá no teu programa. O que você gostaria de dizer para o cantor Belo? Eu não tenho mais nada para dizer para ele, não. Tenho mais nada para dizer. Assim, o que eu falo do Belo é o seguinte, é público e notório já o problema que existe da parte dele comigo, porque da minha parte nunca existiu problema nenhum. Mas isso também não é conselho, tá? Mas ele como cantor, ele é um dos melhores cantores que existe do samba, do segmento que eu gosto, o Vampeta também gosta, que é o pagode, que é o samba, mas a gerência da carreira dele que é ruim, né? Isso seria bom para ele, gerenciar a carreira dele de uma forma melhor, assim como a gente tem grandes exemplos no samba como Péricles, como Alexandre Pires, como Thiaguinho, que gerenciam a sua carreira de uma forma bacana e são grandes artistas. Então acho que falta isso pro Belo. Muito bom. Acabou, Denilson. Eu respondi. Passou bem. Muito legal. Ô, Vampeta, agora a sua chance. A gente quer contar uma história do Denilson? Vou contar, tá vendo? Sabe que o Denilson foi... Tá entre as 10, ainda tá entre as 10 mais caras Não da sei, história? deve estar. Eu acho que daqui do Brasil para fora, sim. Do Brasil pra fora. O Denilson foi a transação mais cara. Foi. Chegou a ser uma época... Quantos Do milhões? mundo, 32 milhões. 32 milhões de Maior dólares do na mundo. época. Do mundo, na época. 32 milhões de dólares. E na época tinha de você tinha que dar carta pro empresário, né? O clube dava carta, acho que ainda dá. A carta pro empresário vender o atleta, né? Os empresários têm relacionamento bom lá fora. E o São Paulo deu uma carta para vender o Denilson por 5 milhões de dólares. Ao Todek, empresário. Todeck, depois lá teve aquele problema lá com o presidente de São Paulo, né? Com o Pimenta. Né? E aí deu a carta de 5 milhões. Outro resenha, hein? Aí levou a carta de 5 resenha. milhões. Chegou, o Denilson fazia parte da seleção sub-20, a dupla de ataque era Denilson e Ronaldo, Fenômeno, né? Na base, né? Na base depois do profissional também. E aí chegou com uma carta de 5 milhões. E aí o Todé falou, pô, chegou no Barcelona e falou, ó, você já tem o Ronaldo, eu tenho aqui uma carta. Eu não sei dessa história, tá? Eu não sei. Eu tenho uma carta de 5 milhões
para o Denilson. O Barcelona, pô, parceiro do Ronaldo, a dupla de ataque do Brasil, o Barcelona é. A gente compra por 6. O Tondé falou, o quê? Agora eu vou no Real Madrid e vou dizer que o Barcelona quer fichar, tudo em espanhol isso, né? Quer comprar o jogador parceiro do Ronaldo. O Real Madrid falou, não, por 6, nós damos 8. Traz ele para o Real Madrid. Só que o Betis tinha um presidente que é louco, que tem muito dinheiro. Falou, Manuel Ruiz de Tondé foi lá e falou, ó, tem um atacante que aí é fantástico. E Tondé está calculando, quanto mais vende, mais caro, ele quer dar os 5 milhões de São Paulo. É claro. E aí a carta tá A em cima. diferença é Ele dele, já não é? tá com um amigo dele, o sócio, falando, pô, já tá sobrando 3 milhões. Trocal. Chegou lá o presidente do Betis e falou, nenhum dos dois, nem Real Madrid, nem Barcelona, eu dou 32 milhões. O Tondé quase morre. Aonde é que eu vou botar 27 milhões e provar pro São Paulo? Porque a negociação tá dando muito mais. Ligou pro presidente de São Paulo e falou, ó, tem uma proposta pro Denilson. Aí o cara falou, ó, se a proposta estiver muito ruim, vende ele por 4. Porque precisamos de dinheiro. O cara tem uma proposta de 32 para São Paulo, porque na época o ponto esquerdo jogava na ponta esquerda mesmo. Não tinha negócio de... Hoje vira tudo, né? Não, porque ele é ponta esquerda, mas se tiver muito ruim aí na Europa, vende ele por 4. O cara falou, e agora? Vai sobrar 28. Mas tem que dar o papel, tem que dar a nota pro São Paulo, né? Ficou 3 dias dormindo, tentando roubar o São Paulo, não conseguiu. Falou, tenho que falar pra vocês que a proposta é 30... Não, mas ele tava pensando em roubar mesmo. Não, mas não é roubar. Ué, se vale 5, você vender por 30... Porque, mas aí ele vai mostrar 28, ele falou, pô, ia mostrar 10 de Nilson, por quase 10, 4 de Nilson. Aí ele falou, tem que dizer a verdade pros caras lá. Ó, a proposta, eu tô com a proposta. Ele falou, por 4 deu certo, eu falei, não, 20, é 32. O São Paulo, o cara não acreditou, quase todo mundo morre também. Os dois lados, todo mundo morre. E o Denilson pegou os 15%. A parte que eu sei, que é assim, ó, a parte que eu conheço, que o Barcelona... Eu aumentei um pouquinho aí, mas é... Mas a parte que eu sei... Nunca inventa. Não, mas a parte que eu sei é que o Barcelona tinha oferecido 12 milhões pro São Paulo. E aí veio o Betis, aí eu fui pro São Paulo, o Fernando Casal do Rio me chamou, junto com o empresário e tal, falou, ó, tem uma proposta e tal, 12 milhões, você vai pro Barcelona. Falei, beleza, vamos pro Barcelona. Aí fui pra casa, normal, falei com os meus pais, aí no dia seguinte eu volto a treinar, aí a imprensa toda lá de São Paulo lá, eu falei, pô, porque eu ia ficar, né, eu fui vendido e fiquei jogando Paulista, aí a Copa do Mundo, aí depois eu fui embora. E aí veio a proposta do Betis de 32 milhões. Aí o presidente me chama de novo para falar, ó, tem uma oferecido no Real Madrid. tem uma proposta de 32 milhões, assim assado. A imprensa divulgava vários times da Europa, a linha de frente da Europa dos times, a imprensa divulgava, o Milan na época, Juventus, o Real Madrid, Barcelona, porque o Barcelona e o Real Madrid tem isso, né? Tem uma briga. Tem. Né? Ele usou o Real Madrid. Então eles usam muito isso. Tanto é que nesse caso do Neymar, por exemplo, o Real Madrid, em algum momento saiu uma notícia que o Real Madrid estaria interessado também. Claro. Então eles usam muito isso. Aí eu acabei indo pro Foi Real ruim Betis. pra você ir pro time pequeno? Que o Betis não é Barcelona, não é? Não, Real. sim. Eu peguei tanto amor por esse time. E eu, em algum momento da minha carreira, eu falava, pô, será que se eu tivesse ido depois que eu parei de jogar? Mas é uma parada de amor mesmo com o Real Betis, cara. Mas você tinha dois caras no ataque, o Joaquim e o Afonso, que depois foi pro Vieram Barcelona. depois, Tinha o Afonso, aí o Joaquim que chegou, que ainda joga lá, ele até postou essa semana nas redes sociais, que é a 20ª temporada dele na primeira divisão. 20ª temporada. Então ele é o jogador que mais atuou com a camisa do Betis. Quantos anos dá isso? 20 anos? Ele já tá. Ele estreou com 17, 18 anos, ele estreou. Eu já estava jogando no Betis. E eu falo que ele me ajudou muito, porque na época, como eu fui o jogador mais caro e tal, a cobrança era gigante em cima de mim. Então ganhava, o Denilson jogou bem, perdeu, era aquele negócio. E aí quando o Joaquim subiu, final de temporada, várias vezes, durante 4, 5 anos, a gente ganhou prêmios individuais das melhores bandas, né, que se falam lá, né? Que é o lado direito e o lado esquerdo e tal. Porque a gente realmente fazia uma fumaça danada, mas a gente perdia o jogo. Então assim, eu fiz grandes jogos com o Betis, mas o resultado final era 3-2 pros caras. 1-0 pros caras. Aí não adianta nada, né? Ô, Miller, você, pelo tamanho do seu futebol, os maiores jogadores que eu vi jogar, eu falo isso sempre, você também foi para um time menor do que o seu futebol, Torino. Time importante, histórico, mas quando você foi já não era tanto. Sim. Foi ruim? Foi errado? A princípio eu pensei que sim, né? Pô, porque eu queria ir para Juventus, Roma, Claro, quer dizer... jogaria normal. fácil. E naquela oportunidade, um brasileiro ir para Itália era muito difícil, porque
o futebol italiano, a nível de estrangeiro, era um nível muito alto, você lembra disso muito bem. E quando eu fui para o Torino, foi com esse desafio praticamente parecido com o desafio do Denilson, né? Torino, time mediano, né? Um time muito carismático na Itália, mas mediano. Sim, sem dúvida. Tinha o atual, até então, o diretor tinha ido para o Napoli e levado os principais jogadores, Crippa, né? Fusi. Então o Torino estava em reconstrução, né? E quando eu vi todos os grandes clubes, os times da Itália com reforços de grandes estrangeiros e os jogadores italianos também, aí os jogadores italianos do Torino diziam assim, olha, a gente vai lutar para não cair, porque o time realmente, nosso time ficou para trás. E a um momento, a princípio eu fiquei assim, mas depois eu comecei a pegar também carinho pelo Torino, aquela, né, empatia com a torcida, aquela coisa toda. E tanto é que eu fui considerado o melhor jogador da Itália no primeiro ano, mesmo o time caindo para a segunda divisão. Então foi com o tempo, eu também tive propostas lá no Torino já, da Roma, da Inter, e não tive assim, vontade nenhuma de me transferir. Berlusconi, nós jogamos contra o Milan, eu fiz 2 gols, Berlusconi queria me comprar no outro dia. Eu disse, não, eu estou contente no Torino, quero permanecer, até porque já me ambientei com a cidade, né? Você pega amor, cara. Exatamente. Você pega amor pelo time. Essa rotina, né? Rotina é um hábito adquirido. Então, essa rotina de dia a dia de Torino, com a torcida, na cidade, isso foi fazendo eu gostar, né? Cada vez mais da cidade, e aí acabei ficando.